Olá, você está na TV Nativa, Rede TV, Canal 20. Eu sou Oliveira Dias e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do programa Abrindo o Jogo. Hoje, entrando para a sua 17ª edição. E como sempre, trazendo para o nosso estúdio uma personalidade altaflorestense. Uma personalidade que tem a ver com o desenvolvimento da nossa cidade em diversas áreas. Assim foram os convidados anteriores. E hoje também não poderia ser diferente. Eu recebo ele, que é agente público do município desde o ano de 1999. A partir de então, também se consagrou como sindicalista e teve um passo muito importante, deu um passo muito importante para o avanço do Sindicato dos Servidores Públicos do município de Alta Floresta. Recebo com muita honra Humberto Barbosa Ferreira. Humberto, é uma honra tê-lo aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite. A honra é toda minha e quero agradecer desde já a oportunidade, né? E estamos aqui para toda a disposição sua, né, para que nós possamos fazer o programa da melhor maneira possível. Agora, uma das primeiras vantagens que eu vi em convidar você, principalmente pelo fato de ser a sua função sindical, porque nós temos muitas pessoas, muitos funcionários públicos acompanhando o nosso programa, Humberto. E você participou, desde o início, você viu o sindicato ainda pequeno e participou no momento em que ele se desenvolveu tanto. Você já parou para assimilar que você fez parte de repente, um dos mais importantes processos do Sespumaf? Pois é, então a gente ainda não tinha parado para pensar no caso, até por conta do envolvimento diretamente. Não dava tempo. Não dava tempo. O que eu queria era ver acontecer, mostrar, aparecer, as coisas, né? Quer dizer, as coisas aparecer. E isso realmente, graças a Deus, hoje, já fora do sindicato, eu consigo ver isso e me alegro muito de ter conseguido, claro, junto com a diretoria, né, que me acompanhou por 4 mandatos, melhor dizendo. Então, para mim foi muito importante ver isso hoje e saber que eu fiz parte dessa história. Você aproveitando o embalo como sindicalista, aliás, você presidiu o sindicato por quantos anos, Humberto? Praticamente por 11 anos, né? Isso em mandatos dá o quê? Porque o mandato do sindicato é um pouco diferente do que nós estamos acostumados a ver, né? Ou não? É um pouco diferente, é um mandato de 3 anos. É mandato trianual. Eu fui eleito 4 vezes, né? Mas no término do 4º mandato aconteceu algumas coisas que fizeram com que eu desligasse do sindicato. Agora, 4 vezes eleito, reeleito presidente, não há nenhuma proibição dentro do sindicato com relação a isso, ou seja, a pessoa ela pode se recandidatar quantas vezes quiser, ou existe alguma normativa, alguma regra? Não, infelizmente o nosso estatuto, por ser um estatuto já defasado e não foi observado isso, ele não foi feito de acordo com a Constituição Federal, que nela proíbe qualquer ação do poder público em relação a questão de eleição sindical, a tempo de mandato e daí por diante, né? Tanto que a Constituição diz que não pode ter intervenção do poder público no sindicato. Então, em virtude disso, o nosso estatuto precisa ser modificado para que a gente possa fazer um trabalho com mais tranquilidade dentro do sindicato e também ter autonomia e não ser preciso ou possível acontecer o que aconteceu comigo durante esse meu... Você concorda com mandato sobre mandato ou você acha que deveria funcionar igual funciona, por exemplo, o processo político do nosso país? No máximo, uma reeleição. Não, eu acredito o seguinte, que sendo um processo democrático, onde a escolha por conta dos filiados daquela entidade e a instituição sem fim lucrativo, e é lógico que você só vai ser reeleito se você demonstrar que tem capacidade de administrar, enfim, e ser realmente o sindicalista de verdade, que é isso que a pessoa tem que ser isso aí, para que ele possa ser eleito 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. O sindicato ele é diferente, você acha que não tem como usar, por exemplo, a máquina administrativa para conseguir se reeleger. O sindicato funciona na contramão do processo político. Funciona na contramão do processo político. O sindicato ele tem que produzir. Ele tem que produzir, mas de que forma? Primeiro ele tem que estar lá na condição de defensor do servidor público, que muitas vezes não é isso que acontece em alguns sindicatos, né? Então, o sindicato ele tem que ter uma pessoa lá que tenha o envolvimento com o servidor público, que esteja lá 24 horas para defender os interesses do servidor público. Aproveitando o desenvolvimento do seu trabalho frente ao sindicato, você também saiu candidato, salvo engano, por 2 vezes, né, já 2 vezes. Aqui no nosso município, inclusive na última eleição, mas não ganhou. Foi por pouco, Humberto.
O que faltou, na sua opinião? Olha, eu acredito o seguinte, porque a minha campanha foi feita da seguinte forma: eu não tive investimento financeiro, até porque o sindicato ele não pode. Eu posso utilizar o sindicato para prestar um serviço para me elevar, mas utilizar o sindicato para ganhar voto, isso não posso. Eu vou ter que ser reconhecido pelo meu trabalho prestado, não utilizar o sindicato, digamos assim, financeiramente. Ou seja, eu nunca como presidente do sindicato exigi que meu salário fosse maior do que o da prefeitura, não, que seja compatível, mas eu estava 24 horas ligado ao sindicato. Então talvez falta de divulgação, falta de conhecimento, digamos assim, de algumas pessoas, alguns servidores públicos que foram beneficiados, alguns servidores públicos que eu ouvi muitos servidores dizendo: olha, nós não queremos que você saia do sindicato, você tem que ficar no sindicato. Não votou para você não sair do sindicato. Não votar em mim porque gostaria que eu permanecesse no sindicato. Você acredita nessas palavras? Eu acredito, até porque é o seguinte: são pessoas que sempre votaram em mim para presidente do sindicato, tanto que eu nunca perdi uma eleição para presidente do sindicato e sempre a diferença de voto dos meus adversários era imensa. Entendeu? Então eu consegui acreditar nessas pessoas. Mas, lógico, eu quero estar me desenvolvendo, como eu adquiri experiência como sindicalista, quero ir para a questão política e defender os interesses da população de Alta Floresta, não só do servidor público como eu fazia, mas sim porque eu tenho uma formação hoje que me permite ver as coisas de forma diferente. Né? Agradeço ao sindicato que me deu a oportunidade de alcançar isso. Mas dentro do processo todo, eu ainda quero ser vereador para mim levar a minha prestação de serviço não só para o servidor público, mas também para a população de Alta Floresta. Agora, você não foi vereador, não conseguiu chegar à Câmara Municipal, mas de repente, se tivessem sido 13 vereadores, entraria você e Luiz Carlos de Queiroz. Aliás, teve uma polêmica muito grande na tentativa de encaixar vocês dois ainda, mesmo depois da posse dos vereadores. O que você achou desse processo? Foi, de certa forma, injusto o fato de terem estipulado 11 parlamentares para a partir deste ano? Acabou lhe prejudicando? É inconstitucional? Porque vocês acionaram até mesmo a assessoria jurídica de vocês. Lógico, por quê? O que nós percebemos? Eu tenho certeza que qualquer um que tivesse na nossa situação, na nossa condição, faria o mesmo. A mesma coisa. A mesma coisa, porque nós vimos dentro da Constituição a oportunidade de reverter essa situação, mesmo sendo um processo que já foi costurado daquela forma, mas não obedeceram, digamos assim, o início, a Constituição Federal, que ela é a base de tudo, isso não foi levado em consideração, porque a Constituição, com essa nova emenda, ela deixou bem claro que, a partir, né, da eleição de 2012, né, seria no município que acima de, ou seja, no município até 30 mil habitantes, 11 vereadores. De 30 a 50, 13 vereadores. Então foi baseado nessa emenda constitucional que nós resolvemos entrar na Justiça pedindo a inconstitucionalidade dessa lei, da emenda constitucional da Câmara Municipal. Por que você acha que os vereadores anteriores, do mandato anterior, votaram para 11 e não para 13? Acredito eu, porque veja bem, eu vejo da seguinte forma: um vereador, ele tem 4 anos, ele estando ali mostrando o seu trabalho, você, por exemplo, não perde uma sessão na Câmara. Sempre você vai estar lá levando a população o que está acontecendo na Câmara Municipal. Eu acredito que ele já sai na frente desde aí, porque ele está todo dia ali. Ele já está em evidência. Ele já está em evidência. Nós que vamos pleitear uma vaga lá, primeiro você tem que ter um serviço prestado que dificilmente as pessoas conseguem. Eu, graças a Deus, eu não me envergonho de dizer para você e para o pessoal que nos está assistindo, que eu tenho como comprovar que eu tive um ótimo serviço, ótima prestação de serviço no CISPUMAF, mas infelizmente não foi visto dessa forma, em virtude que eu acredito que muitas pessoas amigas, como eu disse antes, dizer que gostaria que eu permanecesse no sindicato. Entendeu? Então eu acho que isso pesa muito. Eles fizeram para favorecer eles, é isso que você quer me dizer? De acordo conforme eu penso, e já conversei com outras pessoas, isso favoreceu muito eles, nesse caso. E foi intencional? Eu acredito que sim, porque tinha uma Constituição. Tá? Eu acredito que deveria ter seguido a Constituição Federal, que é o que está lá, na emenda constitucional, né, número 59. Né? Então eu acredito que deveria seguir. Infelizmente, não seguiram, e isso fez com que a gente acionasse a justiça para garantir
que aquela emenda que a Câmara fez na lei orgânica do município, que ela fosse anticonstitucional. Mas se você considera ela inconstitucional, como de fato você tem essa convicção, mas vocês não ganharam, mesmo recorrendo, então logo ela não é inconstitucional, ou você não concorda? Você acha que depende de entendimento? Não, porque na verdade existe, por exemplo, nós entramos na justiça, aqui em Alta Floresta, nós temos uma liminar, que não foi julgado o mérito dessa liminar ainda. Tá? Essa liminar, ela está dizendo que nós deveríamos ser empossados como os demais vereadores que foram empossados, os 11 vereadores. Só que o município recorreu, alegando que seria prejuízo para a Prefeitura de Alta Floresta, sendo que a Prefeitura de Alta Floresta não tem nada a ver com a Câmara Municipal, que a Câmara Municipal é um poder à parte que tem seu recurso próprio. Então, de maneira nenhuma, interferiria no recurso do município, principalmente da Prefeitura, digamos assim. Jogada. Foi uma jogada. Eu acredito que foi isso. Mas nós estamos recorrendo. E outra, eu acredito que numa instância maior, digamos assim, a gente vai conseguir alcançar o objetivo. Porque eu sempre fui assim, Oliveira. As coisas que eu tenho buscado, eu sempre aprendi durante os anos de vida que eu tenho, que eu devo encarar as coisas, mesmo se eu perder, mas eu vou perder não porque eu não vou sentir me arrepender amanhã de não ter recorrido a algumas situações. Porque eu tenho esse direito, nós vamos num país democrático onde eu acho que está errado, e se procura um advogado que tenha a condição prática para falar disso, ele não, tá mesmo, vamos tentar ver se... Então, para mim, tudo bem, e eu gosto sempre disso. Eu quero ter uma certeza que vai dar certo sim ou não, para mim não ter esse... amanhã ou depois eu não consegui porque eu não fui atrás de alguma coisa assim, arrependimento. Eu não gosto de arrepender do que eu não fiz, e nem do que eu fiz. Se eu fizer uma coisa e me der mal, eu estou contente porque eu fiz aquilo que eu quis fazer. E nunca me arrependi do que eu fiz. Eu me arrependo de não ter feito algumas coisas. Agora, nós quebramos até um pouquinho do protocolo aqui, porque a gente costuma iniciar falando um pouco mais da vida pessoal, da personalidade que vem aqui. Vamos retomar o padrão, então, do programa. Onde nasceu Humberto Barbosa? Qual o elo com a Alta Floresta? Como você veio para a Alta Floresta? Começa a sua história para a gente, para o pessoal de casa te conhecer melhor, Humberto. Eu nasci em Montes Claros, tá? No estado de Minas Gerais. Mineiro, graças a Deus, vai. E me orgulho muito de ser mineiro, tá? E vim para Alta Floresta em 86, tá? Junto com muitos brasileiros que vieram de outras regiões, pai, mãe, vieram tudo para cá naquela intenção de adquirir terra, trabalhar, plantar, enfim. Essa era a bola da vez. Quem é a sua família hoje? Você instituiu a sua família, tem filhos, é casado? Qual é a situação de Humberto Barbosa hoje? Humberto Barbosa hoje, ele tem uma filha, tá? Estou no terceiro casamento, né? E meu pai, infelizmente, não se encontra mais entre a gente, né? Deus o levou. Mas tem minha mãe, uma pessoa maravilhosa, graças a Deus, que sempre foi mãe e pai. Eu digo isso porque quando eu tinha 4 para 5 anos de idade, infelizmente meu pai adoeceu e ficou acamado por 5 anos. E a partir de lá, teve uma doença que naquela época foi denominada como dilatação nos nervos e nunca mais voltou a ser o mesmo. Então minha mãe foi mãe e pai. Alguns deles tinham experiência com sindicatos, alguma coisa assim? De onde vem essa essência sua sindicalista? Eu acho que isso é a vontade... Começou de você? Começou de mim. Acho que é a vontade de viver, porque se você já imaginou uma mãe de família com 7 filhos, o maior, aliás, o mais velho com 13 anos de idade, e você tendo que erguer a cabeça e encarar a realidade, a vida, e sempre no domínio da mãe ali, sempre orientando meu filho, você tem que fazer por onde valer aquilo que você vai ter. E isso fez com que a gente tivesse uma criação onde aprendemos a lutar por aquilo que a gente acredita. Entendeu? Então eu nunca tive uma ambição, assim, digamos assim, de ter além daquilo que eu mereço, mas sempre lutar para merecer aquilo que eu tenho. Sua filha tem quantos anos? Minha filha tem 8 anos. 8 anos. Vai demorar um pouquinho para você começar a passar raiva, né? Eu acredito que sim. Até porque minha filha, para mim, é muito especial. Minha filha Como ela se chama? Maria Esther. Maria Esther. É a minha única filha que eu tenho e que me ajudou
né, mudar muito essa pessoa que você está vendo aqui hoje aqui, graças ao aparecimento dessa minha joia, fez com que eu compreendesse ainda mais o valor da vida, o que é a vida, e mais uma vez batalhar para alcançar os meus objetivos, primeiro sem pisar em ninguém, mas defendendo meus ideais. E a atual esposa, quem é? É um amor de pessoa, é Maria Eliane, funcionária pública também, uma pessoa também que durante esses últimos anos, as últimas fases que eu tenho passado na minha vida, foi uma pessoa que sempre ficou do meu lado, sempre me defendeu da maneira dela, mesmo achando que algumas coisas fossem injustas, mas ela sempre se propôs a me ajudar, conversar, me aconselhar. Por mais que eu seja um cara vivido, mas tem coisa que você, se não tiver alguém ali com os pés no chão para te ajudar, você não consegue. E graças a Deus eu tenho minha esposa que faz isso por mim, e tenho uma irmã também, a Lucélia, que sempre foi o meu braço direito, que sempre me ajudou, me aconselhou. Porque tem hora que você perde, diante das coisas que acontecem, você perde a paciência em alguma situação. Mas tendo pessoas como ela, como a minha esposa Eliane e minha irmã Lucélia do meu lado, e algumas pessoas que são poucos, mas que são meus amigos de verdade, que tá ali para Humberto, tá na hora de você pisar o pé no freio, vem, pera aí, coisa e tal. Se não tiver uma pessoa desse jeito do seu lado, você acaba ultrapulando. Elas são participativos na sua carreira. Isso, foi pessoas que me ajudaram. Você foi presidente do sindicato, é uma pessoa pública até os dias de hoje. Isso. Como que a família, como que a filha de apenas 8 anos, a esposa, a mãe, que já deve ser idosa, como que eles... anos. 72? 72 anos. Pois é, como que eles lidam com as repercussões em torno da sua carreira? Porque nem todas as repercussões são positivas. E aí, como que eles reagem? Já chegou alguém da família triste também com episódios que você está enfrentando, pedindo para largar isso? Já. Inclusive minha mãe, né? Falou, meu filho, você não tem necessidade de fazer isso, você briga tanto pelos outros e às vezes até esquece de você mesmo. Ontem mesmo era você ter vindo aqui em casa, você não veio, eu estou preocupada com você, para com isso, vamos buscar outro meio de vida, você já é uma pessoa concursada, você basta estar lá no seu serviço, trabalhando, não precisa você estar se importando tanto com os outros assim. Aí eu começo a imaginar, não, mãe, mas eu faço isso porque eu gosto, porque eu me vejo, eu e minha esposa somos funcionários públicos, ganhamos razoavelmente, né? E a gente percebe que pessoas que não tiveram a mesma oportunidade da gente estar lá como servidor público, que precisa do apoio da gente. E às vezes é quando você apoia essas pessoas que você recebe as pancadas, porque você vai contra o interesse de alguém. Então minha mãe mesmo chegou em mim já, às vezes até muito triste, né? Chorando, né? Meu filho, você é um cara... Ela sabe da minha... Ela é minha mãe, ela me conhece, tá? Então ela sabe, olha... Muito bem. Talvez uma hora ou outra você vai acabar se explodindo com isso ou outro, mas graças a Deus oram bastante por mim, tá? Pedindo que Deus interceda na minha vida de maneira que eu possa entender melhor o processo, como que ele acontece, que eu possa, no mesmo tempo, eu tenho assim uma facilidade de mudar assim, de repente eu estou numa situação complicada e de repente peraí, eu estou errando nisso aqui, deixa eu voltar aqui. Eu sou muito humilde para pedir desculpa, perdão para uma pessoa que eu estou ali numa negociação, de repente, por um motivo ou outro, a gente acaba se alterando, e eu sou muito humilde de pedir perdão e voltar tudo da estaca zero e reconduzir de novo. Mas vamos ao que interessa. Você já ouviu falar da nossa caixa preta? Essa aí é preocupante. Que preocupa. Pois é, preocupa alguns por aí. Só para explicar para o pessoal que está acompanhando o nosso programa no dia de hoje, dentro da caixa preta, nesta edição, existem 3 envelopes com temas que vão nortear de agora em diante a continuidade do programa Abrindo o Jogo. Humberto Barbosa recebeu as chaves, mostre por gentileza para o pessoal que está em casa, no momento em que ele chegou aqui no nosso estúdio. Chaves que repassam de mão em mão toda semana, Humberto. Eu quero saber o seguinte, você teve coragem para muita coisa, né? Porque é preciso ter muita coragem para estar à frente do sindicato. Porque como você bem colocou agora por último, você vai contra os interesses de muita gente. É preciso ter coragem? É preciso ter coragem. Você tem coragem? Olha, eu não sei o quanto eu tenho coragem. Porque o homem, você conhece ele, o homem, você não tem como conhecer o homem, assim, porque o homem ele tem uma personalidade, ele pode mudar ela de questão de segundo, né? Então eu tenho coragem para algumas coisas, agora não sei se eu vou ter coragem É isso que eu quero saber. Eu quero saber se você vai ter coragem de abrir a caixa preta e responder as perguntas que a partir de agora serão feitas a você, Humberto. Eu usei um termo que pegou na edição passada. Vai abrir, vai topar, vai abrir o jogo com a gente ou vai arregar, como dizem por aí? Com todo prazer, eu quero que minha vida continue sendo isso que é, aberta assim. Então, por gentileza, Humberto Barbosa, a partir de agora,
abre o jogo com a gente, retira o primeiro envelope e o primeiro tema da discussão desta edição do programa Abrindo o Jogo. Lembrando você de casa que hoje nós recebemos Humberto Barbosa Ferreira, ele que foi uma das figuras mais importantes dentro da história do Sindicato dos Servidores Públicos do município de Alta Floresta, o Sispumaf. Pode retirar para a gente o primeiro tema e mostrar também para o pessoal de casa. Eu prefiro nem encostar a mão nesse tipo de assunto. E olha o primeiro tema que saiu aí, só para você de casa que está acompanhando o nosso programa. Nós estamos falando dele, aliás, seria o ponto central para a sua vinda no dia de hoje aqui do nosso programa, Humberto. Eu vou começar, ainda dá tempo de fazer algumas perguntas para você ainda neste bloco do Abrindo o Jogo. Humberto Barbosa foi empossado como servidor público de Alta Floresta no dia 20 de setembro de 1999. Em janeiro de 2000, assumiu o Sindicato dos Servidores Públicos do município, municipais. Entrou para abraçar o movimento sindical. Qual era o contexto naquela época, quando você falou, com apenas um ano como servidor público, decidiu entrar para a vida sindicalista? Como que você pegou o sindicato e por quê? Veja bem, nessa época que eu assumi o sindicato, que eu peguei, foi uma situação até, sei lá, meia complicada, digamos assim. Nós estávamos num movimento de paralisação na Secretaria de Obras. O sindicato ele já se encontrava, digamos assim, sem força para estar dando suporte que aquele servidor já precisava. Existia, você não fundou o sindicato? Não, ele já existia. O sindicato foi fundado em 91. Mas o sindicato não tinha a estrutura que nós temos hoje, por um motivo ou outro, né? Cada pessoa, acredito eu, que passou pelo Sispumaf, ele deu a sua contribuição da sua maneira, tá? Eu posso dizer que eu fui feliz de conseguir chegar, tive pessoas que me ajudou, como diretoria, enfim. Então nós assumimos o sindicato naquela época com 34 pessoas filiadas, sem condições, tá, de pagar nem aluguel, nem luz, nem água. Nós estávamos pronto a ser despejado do local onde o sindicato funcionava. Aonde que ele funcionava? Ele funcionava aqui na rua E, tá, ali ao lado do cartório eleitoral, o antigo cartório eleitoral. Era uma salinha que tinha ali alugada e o sindicato... E não dava conta de tocar? Não dava conta de tocar. E, infelizmente, quando nós assumimos o sindicato de fato, que fomos recebidos pelo proprietário, ou o proprietário chegou até a gente e falou, olha, sinto muito, mas vocês não têm condições de pagar e eu não tenho condições de bancar ou de manter vocês aqui. Seria interessante que vocês desocupassem. Não precisa pagar nada que deve aqui. Nem água, nem energia, nem os aluguéis. Mas você pegou para mudar esse cenário? A sua intenção era essa? Era essa e a vontade era essa. Você acha que conseguiu? Olha, eu acredito que o que era antes, porque hoje teve uma mudança radical. Na época que eu assumi o sindicato, tinha pessoas, talvez você não estivesse por aqui naquela época, mas as pessoas que trabalhavam no meio de comunicação, era muito comum o pessoal reclamar, não tem nem o que comer em casa. Eu assumi o sindicato conversando com o secretário de administração e pegando requisição dele para procurar nos mercados, no comércio da Alta Floresta, onde a prefeitura tinha crédito, para que pudesse estar atendendo o servidor no básico, que era alimentação. 3 meses de salário atrasado, enfim, era um caos. Só que não era só a nível de Alta Floresta, como os outros estados também passavam por isso, os outros municípios, enfim. Na época, quem era o prefeito da cidade? Na época, o prefeito da cidade era o Vicente da Riva. Vicente da Riva. Isso. A outra pergunta que eu tenho para você aqui, você como sindicalista já disse isso algumas vezes, que se sentiu perseguido. Quais os tipos de perseguição que você enfrentou? Só que eu vou pedir para você segurar um pouquinho só, que essa pergunta ele responde depois do intervalo comercial.